Tudo começou com um sussurro no banheiro e terminou com uma desaparição sem explicação. Você já ouviu alguém sussurrar seu nome quando não havia ninguém por perto? Algo tênue, quase imperceptível, mas que atravessa o silêncio como se conhecesse o seu medo? Ela ouviu, pela primeira vez, em uma noite qualquer. Estava lavando o rosto no banheiro, exausta, sem sono, distraída com seus próprios pensamentos, quando sentiu, mais do que ouviu, um som saindo do ralo, um sussurro, um chamado. Algo que parecia vir de um lugar onde o som não deveria existir. Seu nome, dito de um jeito que ninguém mais pronunciava. Ela congelou. A água escorria entre os dedos. O espelho embaçado à sua frente tremia levemente por causa do vapor quente. Mas o que a paralisou não foi o som em si. Foi a certeza de que ele havia respondido um pensamento que ela não tinha dito em voz alta. Como se alguém ou algo estivesse lá embaixo, ouvindo o que se passa dentro dela. Não havia ninguém mais na casa. Trancada, sozinha, térreo de um edifício antigo. Era só ela. Mas desde aquela noite, nunca mais se sentiu sozinha. No começo achou que fosse cansaço. Dormia mal, trabalhava demais, comia pouco. Talvez sua mente estivesse tentando chamar atenção, gritando por pausa. Mas os sussurros voltaram. Às vezes de manhã, quando escovava os dentes. Outras vezes no meio da madrugada, quando o silêncio da casa era tão denso que parecia grudar na pele. Eram sempre curtos, abafados, distantes, mas estavam ali, reais, persistentes. E ela começou a perceber que o som vinha sempre do mesmo lugar, o ralo do banheiro. Era o único cômodo da casa que nunca parecia se aquecer. Mesmo em dias quentes, o banheiro era frio, úmido, carregado de algo invisível. O espelho, por mais que limpasse, embaçava sozinho. As luzes às vezes piscavam, e embora a água corresse normalmente, ela jurava ver pequenos movimentos no encanamento, como se algo maior que um cano pudesse se mover por ali. Começou a evitar olhar diretamente para o ralo. Começou a temer seu próprio banheiro. Uma noite, logo após se deitar, ouviu de novo. Estava prestes a adormecer quando escutou seu nome, murmurado de maneira arrastada, como se alguém com dificuldade de respirar o estivesse pronunciando com esforço. E dessa vez não veio do banheiro, veio do corredor. Ela sentou na cama, segurando o celular como se fosse uma arma. Olhou em volta. Nada. Silêncio. Mas o cheiro de umidade, o mesmo do banheiro, agora se espalhava por toda a casa. A partir desse ponto, não era mais só som. O sussurro foi apenas o início. O primeiro sinal de algo que não podia mais ser contido dentro de um cômodo. Algo que não pertencia a esse lado do mundo. Ela percebeu que não estava sendo ouvida. Estava sendo observada, estava sendo estudada, e cada vez que pensava em ignorar, a manifestação se intensificava. Era como se houvesse um vínculo sendo construído, lentamente, como uma teia sendo tecida à sua volta. E no centro dessa teia, algo que respirava dentro da escuridão. O mais estranho é que ela nunca contou para ninguém. Sentia vergonha, medo de parecer fraca, histérica, vulnerável. Mas o silêncio cobrava um preço. E no fundo, ela sabia. O sussurro não era o aviso. Era o convite, uma abertura, um limiar. E ao cruzar essa fronteira, não haveria mais retorno. O espelho que não a reflete mais. Na noite seguinte, ela evitou entrar no banheiro o máximo que pôde. Tomou banho apressada, sem fechar a porta completamente, com a sensação de que algo a observava do espelho. Sempre teve um incômodo com espelhos. Desde criança. Aquele medo irracional de que, se olhasse por muito tempo, veria mais do que deveria. Mas agora, esse medo deixava de ser irracional e começava a parecer justificado. Ela reparou que o espelho do banheiro embaçava rápido demais. Bastava 1 minuto de água quente.
Mas o que chamou sua atenção foi a forma como o vapor parecia se comportar. Não se espalhava de maneira aleatória como sempre acontecera. Havia linhas mais nítidas, formas sugeridas. Como se o ar estivesse sendo moldado por dedos invisíveis. E naquela noite estava. Quando desligou o chuveiro, o espelho já estava coberto de névoa. E no centro dele, uma mancha mais limpa, como se alguém tivesse passado o dedo ali de dentro para fora. Ela congelou. Aproximou-se. A mancha era arredondada, mas irregular, como a letra O desenhada com a lateral da mão. Um traço simples, mas que não havia sido feito por ela. E enquanto observava aquilo, o vidro embaçou de novo, como se respirasse. Na noite seguinte, aconteceu de novo. Dessa vez, havia 3 marcas paralelas, como garras. Ela tirou uma foto. Tentou limpar com o braço da camiseta. Voltaram alguns segundos depois, mais nítidas. E enquanto as encarava, algo dentro dela começou a se mover. Não era medo, era um desconforto profundo, como se algo estivesse sendo despertado nela mesma. Tentou racionalizar. Disse a si mesma que podia ser sujeira, condensação. Mas toda tentativa de lógica parecia fraca diante da certeza que nascia em silêncio. O espelho estava tentando se comunicar. Em uma madrugada chuvosa, após acordar com o barulho de goteiras que não existiam, ela entrou no banheiro no escuro. A luz não acendeu. O interruptor não reagiu, mas o espelho estava embaçado e havia algo escrito. Ela não conseguia ler direito. Aproximou o rosto, segurando o celular como lanterna. A palavra parecia se formar em partes, como uma frase sendo revelada aos poucos. Quando a luz do celular finalmente iluminou por completo, ela leu: "Você já olhou demais." A respiração dela travou. Tentou apagar a mensagem com a toalha, mas por mais que esfregasse, ela voltava. Letras úmidas, trêmulas, como se chorassem pelo vidro. E havia outra coisa. Quando ela olhou seu reflexo naquela noite, algo estava errado. A posição do cabelo, a expressão, a forma como os olhos piscavam, quase no mesmo tempo, mas não exatamente. Seu reflexo parecia levemente atrasado, como se estivesse tentando imitar seus movimentos, mas com um segundo de hesitação. Foi sutil, mas inegável. E foi ali que ela percebeu. Aquilo não era mais só um espelho. Nos dias seguintes, evitou se olhar diretamente. Escovava os dentes de lado, saía do chuveiro sem encarar o vidro. Mas o espelho parecia insistir. Começou a aparecer limpo, brilhante, mesmo quando ninguém o limpava. O reflexo ficava visível mesmo no escuro. E quando ela fechava os olhos, sonhava com ele, sempre com ele. No sonho, o banheiro era o mesmo, mas invertido. As paredes eram mais estreitas, a iluminação azulada. E no centro do espelho havia algo por trás, algo que parecia espreitá-la, aguardando o momento certo para atravessar. Na última noite, antes de decidir cobrir o espelho com um pano, aconteceu algo definitivo. Ela se viu passando pelo corredor em direção ao banheiro, mas não estava acordada. Era como se sua mente tivesse sido levada até ali. Sua visão era turva, mas nítida o suficiente para perceber que ela, ou a imagem dela, parava diante do espelho e sorria. Um sorriso que ela nunca havia feito. Acordou com a sensação de ter sido puxada de volta para o próprio corpo. Estava suando frio, o coração disparado e o banheiro com a porta entreaberta. Ela tinha certeza de que havia fechado. O pano que havia colocado sobre o espelho estava no chão. E na superfície do vidro, algo novo. Uma marca de mão inteira. Pequena, pressionada com força, como se alguém estivesse tentando sair de dentro. Naquela manhã, ela tomou uma decisão. Iria gravar tudo. Instalar câmeras, registrar provas. Mas, no fundo, sabia que certas coisas não querem ser vistas. Elas querem ser sentidas. E que aquele espelho
já não refletia mais quem ela era, mas o que ela estava se tornando. O objeto quebrado que sempre volta. Durante dias, a rotina dela se tornou um equilíbrio frágil entre o ceticismo e o terror. Ela tentava agir como se nada estivesse acontecendo. Tomava banho mais cedo, evitava o espelho coberto, mantinha luzes acesas nos corredores. Mas cada passo dado para escapar daquilo parecia trazer algo de volta. Era como caminhar em círculos dentro da própria casa, sem saber onde começa o real e onde termina o impossível. Foi numa segunda-feira qualquer, enquanto se preparava para sair, que notou pela primeira vez o frasco de perfume no chão. Era um vidro grosso, pesado, que ela mantinha no canto da pia havia anos. Encontrá-lo caído não parecia estranho. Talvez o gato tivesse passado por ali. Talvez ela mesma, sem perceber. Mas o frasco não estava só no chão. Estava quebrado. A tampa tinha se soltado, o vidro rachado, e o cheiro doce se espalhava pelo banheiro como uma névoa sufocante. Ela limpou tudo rapidamente. Jogou os cacos no lixo. Não comentou com ninguém. Na manhã seguinte, o frasco estava lá de novo, inteiro, no mesmo lugar onde costumava ficar. Ela congelou. Abriu o armário. Conferiu o lixo. Estava vazio. Havia sido recolhido na noite anterior. Mas o frasco estava lá, como se nada tivesse acontecido. Sem rachaduras, com a tampa encaixada e com menos perfume dentro, como se tivesse sido usado por alguém durante a madrugada. Ela o pegou com cuidado, observando cada detalhe. A etiqueta ainda estava desbotada do jeito que ela lembrava, mas agora havia uma marca circular na parte inferior, como se tivesse sido queimado com um metal quente. Não havia lembrança daquela marca, nem sinais de que ela tivesse feito aquilo. Tentou ignorar. Talvez tivesse outro frasco guardado e esquecido. Talvez o perfume nunca tivesse quebrado de verdade. Mas à noite, enquanto lavava as mãos, ouviu o som nítido de vidro estilhaçando atrás de si. Virou bruscamente. O frasco estava no chão, quebrado. Outra vez. Dessa vez, o susto foi maior. A respiração descompassada. O coração acelerado. O cheiro era mais forte, quase insuportável, e uma gota de sangue escorria por sua mão. Ela havia cortado o dedo ao recolher um caco sem perceber. Um corte fino, mas profundo. Foi quando entendeu. Aquele objeto não estava ali por acaso. Havia um padrão. Nas noites seguintes, começou a anotar tudo. Horário, posição do frasco, ruídos. Dormia com o celular ao lado da cama, pronto para gravar qualquer som. E mesmo nos dias em que o deixava intencionalmente longe da pia, o frasco sempre voltava ao mesmo lugar, como se não pudesse ser movido, como se pertencesse àquele exato ponto no espaço. Então, decidiu testar. Quebrou o vidro e jogou tudo fora em um terreno baldio longe de casa. Voltou leve, como quem se liberta de um peso invisível. Dormiu melhor naquela noite. Na manhã seguinte, ele estava de volta, sobre a pia, intacto, mas dessa vez com algo diferente. Dentro do frasco, além do perfume, havia uma pequena mecha de cabelo, fina, preta, amarrada com um fio dourado. Ela nunca havia colocado aquilo ali. O estômago se revirou. E pela primeira vez, ela sentiu que não era mais dona do próprio espaço. Nos dias seguintes, outros objetos começaram a repetir padrões semelhantes. Uma escova de dente aparecia molhada, mesmo que ela não a usasse há semanas. O tapete surgia dobrado sempre do mesmo jeito, mas o frasco era o único que quebrava, sempre, e voltava, sempre. Certa noite, após um sonho perturbador onde caminhava por um banheiro subterrâneo cheio de espelhos trincados, acordou assustada e correu até o banheiro real. Lá estava ele, o frasco, com a tampa fora do lugar, o líquido pela metade e um novo arranhão na cerâmica da pia, dessa vez em forma de um círculo perfeito.
Ela olhou o próprio reflexo, mesmo com o pano sobre o espelho, e disse, pela primeira vez em voz alta: "O que você quer de mim?" O som reverberou no azulejo como se alguém tivesse escutado. E ela percebeu que a casa, ou o que havia nela, estava começando a responder. Água que corre sozinha. Naquela madrugada, o som não veio com pressa. Começou como um zumbido baixo, como um motor ao longe, e depois se transformou em um barulho rítmico de gotas caindo. Mas não havia chuva, nem torneira aberta. Quando ela se levantou, a casa estava mergulhada em um silêncio hostil, denso, como se qualquer ruído estivesse sendo engolido pelas paredes. Ao se aproximar do banheiro, não ouviu nada, mas a toalha pendurada estava molhada, gotejando lentamente no chão. Ela não lembrava de ter usado. Não lembrava de ter tomado banho. Encostou os dedos nela. Estava encharcada e fria. O chão úmido deixava marcas dos próprios pés, mas um detalhe a paralisou. Havia pegadas ali que não eram dela. Elas vinham de dentro do box, cruzavam o banheiro até a porta e desapareciam no corredor. Seguiu as marcas com os olhos, mas ao ligar a luz do corredor, nada. O chão estava seco. As marcas sumiam do nada, como se a água tivesse evaporado seletivamente, ou como se aquilo que passou ali não pertencesse ao mundo como ela conhecia. Na noite seguinte, o som retornou. Desta vez, acordou com um respingo no rosto. Acordou molhada, como se tivesse tomado banho dormindo. O pijama estava colado no corpo. A cama seca. O banheiro vazio. O chuveiro desligado. Mas o azulejo acima do ralo escorria lentamente, como se tivesse condensação por dentro. Ela colocou uma vasilha sob o chuveiro, ligou uma câmera e se trancou no quarto. Acordou no mesmo horário, às 3h33. A cama novamente seca, mas a vasilha cheia até a borda. A câmera, travada, com o último frame congelado desde 2h41. O medo passou a ser um corpo presente na casa, uma presença invisível que gotejava junto com a água, que se espalhava em silêncio e deixava umidade nos cantos da alma. Na terceira noite, acordou com o som do chuveiro ligado. Dessa vez, correu até lá com o celular em mãos, filmando. Ao chegar, o banheiro estava todo embaçado, como se alguém tivesse tomado banho por meia hora. A água ainda corria quente. Mas o mais perturbador não foi isso. Foi o som que veio do ralo. Não era exatamente um sussurro, era um som mais denso, como um murmúrio sendo sufocado por água corrente. Ela se ajoelhou devagar, aproximou o rosto. Aquilo não era só barulho, eram palavras. Ela teve a sensação de que estavam dizendo seu nome novamente, mas o som reverberava em uma língua que não conhecia. Fechou a torneira com as mãos tremendo, mas o som não parou. O ralo ainda sussurrava. E a água, mesmo fechada, seguia gotejando. Na manhã seguinte, encontrou um fio de cabelo dentro da vasilha. Um fio escuro, longo. Ela era loira. Morava sozinha. O espelho estava embaçado. E dessa vez, ela não limpou. Apenas observou. Algo parecia querer se formar no vapor. Não era uma frase. Era um símbolo, feito por algum dedo invisível. Quando o toquei para verificar se era só impressão, o espelho estava quente. Quente demais. Como se alguém tivesse encostado ali poucos segundos antes. O banheiro, a essa altura, não era mais um cômodo. Era um organismo. Respirava à noite, suava pelos azulejos e exalava o tipo de umidade que só encontramos em lugares onde a vida se mistura com o que foi esquecido. Era ali que tudo começava. E parecia claro que era ali que tudo iria terminar. A primeira testemunha. Naquela noite, ela não dormiu. Não por medo, mas por decisão. Queria ver com os próprios olhos o que acontecia enquanto a casa dormia, ou fingia dormir. Preparou tudo.
Um tripé no canto do banheiro, o celular com gravação contínua, uma lâmpada fraca no corredor acesa para não mergulhar tudo em escuridão total. Sentou no sofá da sala com um cobertor nos ombros e esperou. O silêncio parecia mais grosso que o ar. De tempos em tempos, ouvia estalos na madeira do teto, como se alguém andasse lá em cima, mesmo morando no último andar. Passava das 2 da manhã quando algo mudou. A luz do corredor começou a oscilar, primeiro lentamente, como se a energia estivesse fraca. Depois, apagou completamente. O celular no banheiro, que ela monitorava à distância por outro aparelho, parou de transmitir. Foi nesse momento que ela sentiu a mudança no ar, a pressão, o som. Não foi um barulho alto. Foi um sussurro baixo, cortado como um chamado. Vinha do banheiro. Ela se levantou com o coração aos pulos e foi até a porta entreaberta. Lá dentro, tudo parecia quieto, exceto pela vibração quase imperceptível no espelho, como se ele estivesse respirando. Entrou devagar. A luz do teto piscou uma única vez, antes de se estabilizar em uma cor mais fria, quase azul. O frasco de perfume estava intacto no canto da pia, mas algo novo havia surgido. O vapor no espelho formava uma figura, como se alguém tivesse passado a mão ali de leve. Uma mão, uma marca de 5 dedos. E o mais perturbador, a marca não estava do lado de dentro do espelho. Estava do lado de dentro do vidro, como se algo tivesse tocado do outro lado. Ela recuou. Por um segundo, teve certeza de ver o próprio reflexo piscar um instante antes do seu próprio corpo. Mas o momento se foi. A luz oscilou. A água do chuveiro pingou uma vez, 2, 3. E então, o som. Não da água. Um som grave, um sussurro. E dessa vez, ela entendeu. Não era um idioma estranho. Era uma frase. Era uma ordem. Deita. Ela travou. O instinto dizia para correr, mas as pernas não obedeciam. A cabeça latejava, como se tivesse se deslocado do corpo. A respiração acelerava, e mesmo assim, o ar parecia faltar. Quando conseguiu se mover, saiu tropeçando pelo corredor, deixando o banheiro atrás. Trancou a porta do quarto e ficou encolhida no canto, com o cobertor até o queixo e o celular nas mãos. Nenhuma notificação, nenhuma gravação ativa. A câmera do banheiro havia parado. Quando viu a última imagem registrada, quase deixou o celular cair. O espelho estava completamente embaçado e no centro, desenhado com perfeição, havia um círculo e uma linha vertical atravessando-o. O mesmo símbolo que apareceu dias antes. Ela dormiu sem querer, em estado de vigília, e ao acordar, o banheiro estava seco, a luz do corredor acesa, o celular descarregado, mas a marca no espelho ainda estava lá. Decidiu assistir ao vídeo completo após recarregar tudo. O registro parecia normal até a metade da madrugada. Ela aparecia entrando no banheiro, olhando para o espelho, saindo. Mas por volta das 3h17, uma silhueta distorcida passava ao fundo, impossível de reconhecer. Apenas uma sombra sem rosto. O vídeo travava por um instante, e então, em um frame único, seu reflexo sorria. Mas ela, no vídeo, não estava sorrindo. A presença no piso de cima. Na noite seguinte, o silêncio se transformou em uma prisão auditiva. Nenhum som da rua, nenhum carro, nenhum cachorro latindo. Apenas o tic-tac do relógio da cozinha, que parou às 2h14 da madrugada. Ela estava acordada, mas não sabia se ainda estava desperta ou presa em algum tipo de sonho reverso. Sentia que a casa respirava com ela, ou contra ela. Cada cômodo parecia manter um segredo, mas o banheiro gritava em silêncio. Foi quando ela percebeu algo estranho. Ao tentar gravar mais uma vez o som do ralo, seu celular recusava a função de áudio. Reiniciava sozinho. Travava. Então, usou um gravador antigo desses de jornalista, que tinha herdado do pai. Colocou no canto do banheiro e voltou para a sala.
Dormiu involuntariamente. Ao acordar, correu para ouvir o que havia sido captado. E ali, no meio da gravação, entre os chiados de madrugada, um ruído emergia. Não como um som qualquer, mas como um padrão. Era uma sequência de frases sussurradas. A maioria incompreensível. Algumas pareciam em latim, outras em algo gutural, animalesco. Mas havia uma que se repetia com clareza desconcertante. Você já está aqui. Ela parou a gravação. Voltou. Repetiu. A voz parecia masculina, mas distante, como se estivesse presa embaixo d'água. E mais perturbador ainda, a mesma frase, em outro trecho, foi dita com uma entonação diferente. Uma voz que parecia a sua. Desesperada, decidiu levar o áudio a um amigo que estudava engenharia de som. Enviou o arquivo e pediu que ele limpasse os ruídos e amplificasse o que pudesse. No dia seguinte, ele ligou de volta e não disse quase nada. Apenas respirava do outro lado da linha. Quando ela insistiu para que ele falasse, ele respondeu com uma frase gaguejada. Isso não é humano. Ela tentou rir, perguntar se era brincadeira, mas ele desligou. Horas depois, ela recebeu uma mensagem no celular. Não me procure, apague aquilo. Mas era tarde demais. Naquela noite, não houve ruído algum, nem no ralo, nem nos azulejos. O banheiro estava completamente mudo, como se tivesse sido selado. A calma era insuportável, o tipo de silêncio que antecede o momento em que algo irrompe. Ela deixou o celular gravando no corredor e foi para a cama, mas não conseguiu dormir. Virou de um lado para o outro, olhos arregalados, escutando o próprio coração, até que sentiu o colchão afundar levemente atrás dela. Congelou. Não ousou virar. Não ousou respirar fundo. Mas uma nova onda de som atravessou o cômodo, não vindo do banheiro, mas do quarto. Um ruído eletrônico, grave, seguido por um sussurro abafado. Vinha do corredor. Na manhã seguinte, ao checar a gravação, o som começava exatamente às 3h03. E o que se ouvia não era uma voz. Era uma sequência de batidas em código. 3 pausas curtas, 2 longas, 3 curtas, como se algo tentasse se comunicar. Ela pesquisou. Era código Morse. A tradução: você voltou. Sinais gravados em silêncio. Foi após aquela madrugada que os sonhos deixaram de ser apenas sonhos. Não havia mais barreira entre o que era vivido de olhos fechados e o que o corpo sentia ao acordar. Os fragmentos começavam com uma luz intensa, como se ela estivesse debaixo d'água e o sol estivesse estourando sobre a superfície. Mas logo vinham as sensações. O frio que parecia cortar a pele, um cheiro metálico que impregnava as narinas, e a certeza sufocante de que havia alguém ou algo ao lado da cama, parado, observando. Nos primeiros dias, ela acreditou que era apenas seu subconsciente reagindo ao medo. Mas uma das noites trouxe algo que não pôde ser explicado com lógica. Acordou às 4h16 da manhã com o corpo inteiro enrijecido, como se estivesse em paralisia do sono. Não conseguia se mexer, mas estava plenamente acordada. E então ouviu, rente ao seu ouvido, o mesmo sussurro grave, desta vez mais próximo, mais íntimo, mais humano. A frase era clara: acorda de verdade. Quando finalmente conseguiu mover o corpo, sentou-se na cama ofegante. A luz do abajur piscou. Ao olhar para os braços, viu algo que congelou seu estômago. Pequenas marcas vermelhas nas laterais dos pulsos, como se algo tivesse pressionado com força enquanto ela dormia. Não eram arranhões, eram simétricas, como dedos. Passou o dia tentando convencer a si mesma de que havia dormido por cima de algum objeto. Tentou recriar as marcas. Não conseguiu. Aquilo não tinha explicação física. Só restava uma. Os sonhos estavam sangrando para a realidade. Na noite seguinte, decidiu não dormir. Lutou contra o cansaço. Tomou café
caminhou pelo apartamento, tentou manter a mente alerta. Mas o cansaço era um inimigo invisível. Às 5 da manhã, acordou no chão da sala sem saber como havia dormido. O rosto colado no carpete, os dedos formigando, e mais uma vez, os braços com marcas. Só que agora, uma delas tinha forma. Uma espécie de desenho quase tribal, com traços circulares que se cruzavam em pontos específicos, o mesmo símbolo que já aparecera no espelho. Mas havia algo ainda mais perturbador. Ao se levantar, percebeu que os móveis da sala haviam sido rearranjados milimetricamente. A poltrona estava levemente inclinada, o tapete girado alguns centímetros, a cortina puxada para o lado oposto. Tudo como se alguém ou algo tivesse estado ali, mas com um cuidado preciso demais para ser coincidência. No dia seguinte, ela teve uma ideia desesperada. Desenhou aquele símbolo num pedaço de papel e levou a uma livraria esotérica. O atendente, um senhor idoso, olhou para o papel e empalideceu. Pediu que ela saísse da loja e não voltasse. Antes de fechar a porta na cara dela, sussurrou algo sem encará-la. Esse símbolo é um convite. Ao voltar para casa, o espelho do banheiro estava embaçado. E no centro dele, com uma clareza absurda, o mesmo símbolo tinha sido desenhado, mas dessa vez com uma assinatura embaixo. Era o nome dela, o azulejo que caiu com algo dentro. Ela permaneceu por minutos olhando fixamente para o espelho. O vapor já havia desaparecido, mas o símbolo ainda estava lá. Não como um reflexo, mas como uma gravação fantasma, como se tivesse sido queimado no próprio vidro. Passou a unha, depois a palma da mão. Nenhuma marca, nenhuma mancha. Era invisível a olho nu, exceto quando o espelho se embaçava. E toda vez que se embaçava, voltava mais nítido, mais fundo. Decidiu então observar o banheiro de outro ângulo, buscando alguma lógica na geometria daquele espaço que, de alguma forma, parecia deformar o tempo e o som. E foi aí que percebeu um detalhe. Um dos azulejos no canto inferior estava ligeiramente solto. Quando pressionou com os dedos, ouviu um som oco. Algo havia ali dentro. Pegou uma espátula e forçou o azulejo até soltá-lo. Atrás dele, um pequeno buraco, como um compartimento escondido, envolto por uma camada de poeira antiga e mofo. Enfiou a mão e retirou 2 coisas: um espelho rachado e um caderno encapado em couro ressecado. O espelho, embora quebrado, refletia a imagem normalmente, exceto que o fundo não mostrava o banheiro, e sim um fundo preto, como se estivesse pendurado no vácuo. O caderno parecia um diário, mas as páginas estavam quase todas em branco, exceto pelas últimas 10. Escritas à mão, com letras pequenas e trêmulas, descreviam uma rotina parecida com a que ela estava vivendo. O sussurro começou no 3º dia. O espelho embaçado trouxe o nome. As marcas vieram depois. Não durma no escuro. Não fale seu nome em voz alta. Não encare o reflexo. E então, a última frase, escrita com uma força que rasgou levemente o papel. Está chegando a hora de desaparecer. Ela jogou o caderno no chão e recuou. O espelho, ainda em sua mão, começou a emanar um leve calor. Não era possível. Era vidro, mas estava quente. Ela o virou para longe de si e, por um instante, achou ter visto algo mover-se dentro do reflexo, como se algo estivesse atrás dela. Quando olhou por cima do ombro, nada. O banheiro seguia como sempre, claustrofóbico, silencioso, normal demais para ser confiável. Naquela noite, o símbolo apareceu também no box e no chão do corredor, como uma impressão repetida, como uma assinatura se espalhando, como uma entidade que estava deixando rastros, não por desatenção, mas como um aviso. Tentou pintar o espelho com tinta preta, tentou quebrar o outro com um martelo, mas ao acordar no dia seguinte, ambos estavam intactos, intocados, como se o tempo estivesse desfazendo suas tentativas de impedir o que já havia começado.
E foi nesse ponto que ela entendeu. Aquilo não queria se esconder. Queria ser visto, queria ser registrado, queria que ela soubesse. Na parede atrás do vaso, com tinta escura e ainda fresca, surgiu uma nova mensagem. Você abriu o espelho errado. O quarto que também está mudando. A sensação de que o algo do banheiro estava expandindo para os outros cômodos se tornava insuportável. O banheiro já não era o único lugar onde o ar pesava, onde o silêncio parecia carregado de intenção. Na sala, a televisão começou a ligar sozinha às 13h12 da manhã, sem imagem, sem som, apenas uma tela preta com interferência nas bordas, como se algo estivesse tentando se manifestar por ali, mas não conseguia atravessar totalmente. Na cozinha, a luz piscava em um padrão estranho, intermitente, como se seguisse um código. Ela gravou com o celular e tentou comparar com os sinais de SOS em código Morse, mas a frequência não batia. Era algo diferente. E pior, ao acelerar o vídeo, percebeu que o ritmo das piscadas formava nos quadros congelados sombras que pareciam rostos. Com o passar dos dias, as coisas pequenas começaram a mudar. O quadro da parede, que sempre esteve reto, amanhecia torto, mas sempre no mesmo ângulo. A cortina, mesmo fechada com alfinetes, se abria um pouco durante a madrugada. As plantas, antes vibrantes, começaram a murchar mesmo com luz e água. Mas nada disso era tão perturbador quanto o que aconteceu com a porta do quarto. Ela dormia com a porta fechada, sempre, desde criança. Mas certa noite, acordou com uma corrente de ar gelado no rosto. Quando abriu os olhos, viu a porta escancarada. Levantou, trancou com chave. Quando acordou, a porta estava aberta de novo e a chave ainda estava na sua mão. As gravações do banheiro agora captavam não apenas sons estranhos, mas distorções no próprio ambiente. Como se o eco dos azulejos estivesse errado. Quando ela dava um passo, o som parecia vir 2 segundos depois. E no corredor, onde nunca havia espelhos, ela encontrou um, pendurado onde nunca esteve antes. O mais perturbador, nele ela aparecia de costas, mesmo quando estava de frente. Tudo começou a se inclinar para um estado de delírio ou possessão do espaço. A casa não era mais a mesma. A arquitetura parecia se curvar para dentro, como se os cômodos estivessem sendo sugados para um centro invisível, como se o próprio ar estivesse carregado de uma consciência adormecida que agora estava desperta. Em uma manhã, ao acordar, encontrou todas as portas da casa abertas, inclusive a de entrada. Mas o mais inquietante foi a porta do armário do corredor, que nunca abria sozinha. Lá dentro havia um pequeno espelho que ela jurava nunca ter colocado ali. E no espelho, uma única palavra escrita com algo semelhante a sangue seco: bem-vinda. A influência se expandia como uma infecção, não só no espaço, mas também no tempo. Ela começou a ter memórias que não eram dela, sonhos de lugares em que nunca esteve, e vozes que falavam sobre acontecimentos que pareciam antigos demais para serem recentes, mas recentes demais para serem esquecidos. O banheiro tinha deixado de ser o epicentro. A casa inteira agora respirava com um fôlego estranho, como se a estrutura física tivesse absorvido tudo aquilo que ela tentou ignorar. E enquanto os ruídos aumentavam, ela começou a perceber outra coisa. Havia alguém observando, de dentro dos espelhos, e esse alguém estava cada vez mais nítido. As últimas imagens conhecidas. Ela sabia que não podia continuar sozinha. Aquilo já não era um surto isolado, uma sequência de eventos desconexos que pudessem ser descartados como estresse, insônia ou paranoia. O que estava acontecendo transcendia explicações racionais, e mesmo assim, ela precisava de uma última tentativa de provar para si e para o mundo que tudo era real. Foi então que ela decidiu gravar. Não apenas o banheiro, não apenas o som, mas a si mesma.
Sentou diante da câmera com o rosto iluminado apenas pela luz fraca de uma luminária e começou a relatar tudo. A princípio, sua voz tremia, como quem revive traumas em voz alta. Falou sobre os sussurros, os espelhos, o símbolo no vapor, o espelho escondido no azulejo, as portas abrindo por si só. Mas à medida que falava, algo parecia deslocado. No reflexo da câmera, seu rosto parecia um pouco atrasado em relação aos movimentos reais. Quando ela piscava, o reflexo piscava meio segundo depois. Pequenas distorções, como se o tempo estivesse se desfazendo. Ela percebeu e parou de gravar por um instante. Mas, ao revisar o vídeo, percebeu que não só o atraso estava lá, como em uma parte do vídeo, especificamente quando ela fala sobre o caderno escondido, o reflexo sorri. Mas ela não sorriu. Rebobinou o trecho várias vezes. Sempre o mesmo momento, sempre o mesmo sorriso. Um sorriso frio, largo demais, que não correspondia à tensão da narração. Então, em um quadro específico, quase imperceptível, o reflexo mexe os lábios, mas nenhum som sai. Decidida a entender o que estava sendo dito, isolou o frame, aumentou o contraste, aplicou filtros. E o que viu foi mais perturbador do que qualquer som. O reflexo dizia uma palavra, não o nome dela, não um pedido de ajuda, mas uma sentença: espelho. Na mesma noite, enquanto tentava dormir com todas as luzes acesas, ouviu um barulho vindo da sala. Correu até lá. A câmera ainda estava ligada. A gravação não havia parado. Mas agora, ao fundo, o reflexo no espelho da estante não mostrava a sala, e sim o banheiro. E na imagem do banheiro, algo se mexia. Ela pausou o vídeo, recuou. O medo congelou seu corpo. Como podia a câmera na sala mostrar um reflexo de outro cômodo? Como podia captar algo que seus próprios olhos não viam? No dia seguinte, ela tentou mostrar a gravação para uma amiga. Mas quando conectou a câmera ao computador, o vídeo estava corrompido. O arquivo existia, mas mostrava apenas estática, nenhum som, nenhuma imagem, como se o ato de compartilhar tivesse sido bloqueado. Mas ela não desistiu. Fez uma nova gravação, mais longa, mais intensa. Falou diretamente com quem estivesse assistindo. Disse: "Se você encontrar esse vídeo, por favor, não olhe para os espelhos da sua casa durante a noite. Não repita seu nome em voz alta no banheiro. E, acima de tudo, não tente ver o que está do outro lado." Essa gravação foi sua última ação conhecida. O arquivo foi encontrado dias depois, dentro da câmera. Mas ninguém lembra de tê-la entregue. E no final do vídeo, novamente, o reflexo sorri. Só que dessa vez, ele pisca para a câmera. Um dia sem resposta. No dia seguinte àquela última gravação, o mundo ao redor dela permaneceu em silêncio. Ninguém recebeu mensagens. Nenhuma ligação foi atendida. A rotina, que antes dava sinais de tensão, foi interrompida sem ruído, sem aviso, sem testemunhas. A vizinha do 302, que costumava ouvir passos durante a madrugada, estranhou o completo silêncio vindo do apartamento dela. E foi ela quem notou primeiro. A luz do banheiro ficou acesa o tempo todo. 2 dias seguidos. A mesma luz, que sempre piscava, agora parecia queimada de tão estática. Na manhã do 3º dia, o síndico foi chamado. Bateram na porta. Chamaram. Nenhuma resposta. Ao abrir com a chave reserva, não havia sinal de arrombamento, desordem ou violência. A cama feita, o prato ainda com restos do jantar na pia, a carteira sobre a mesa, a câmera sobre o sofá e, no banheiro, exatamente como nas gravações, o espelho intacto, sem rachaduras, mas com uma mancha circular de vapor no centro. Ela não estava em lugar algum. Todos os cômodos foram revirados. Nenhum vestígio de fuga. Nenhuma impressão digital nova. Nenhum fio de cabelo fora do lugar. E ainda assim, ela simplesmente desapareceu.
O mais estranho foi o relógio de pulso dela, encontrado no chão do banheiro, com os ponteiros congelados em 3:12, a mesma hora em que o chuveiro costumava ligar sozinho, a mesma hora em que os sussurros começavam. Os vizinhos relataram eventos estranhos nos dias seguintes. A mulher do 401 jurou ter ouvido o som de alguém chorando vindo do banheiro do apartamento vazio. O zelador, ao fazer a ronda noturna, disse ter visto a luz do espelho acender, mesmo sem ninguém no local. E mais, um dos encanadores, chamado para verificar o ralo do banheiro, saiu em choque ao dizer que sentiu algo respirar lá de dentro. A polícia arquivou o caso como desaparecimento sem evidência de crime. Mas os relatos não pararam. Um investigador particular, contratado por um amigo da família, instalou uma câmera secreta na sala do apartamento. Durante dias, nada aconteceu. Mas em uma das noites, 3:12 novamente, a imagem ficou levemente distorcida. E por menos de um segundo, um reflexo no vidro da estante mostrou um rosto, o mesmo rosto que sorria nos vídeos anteriores. A gravação foi analisada quadro a quadro e o rosto era dela, mas com os olhos completamente negros, sem íris, sem expressão, apenas observando. Depois disso, o investigador desapareceu também. A única coisa deixada para trás foi uma anotação no diário que ele usava para registrar o caso. Ela não saiu de lá. Ela foi puxada. O banheiro não é um cômodo, é uma porta. E desde então, ninguém mais quis entrar naquele apartamento. O último sussurro gravado. Meses depois, quando a investigação já havia esfriado e o caso começava a ser engolido pelo esquecimento, um perito que revisava arquivos arquivados digitalmente encontrou algo que ninguém havia notado antes. Uma última gravação de áudio oculta na memória do celular dela. O mais perturbador não era o conteúdo em si, mas o local onde o aparelho foi encontrado. Estava dentro do ralo do banheiro. Não havia sinais de queda acidental. O celular estava ali como se tivesse sido cuidadosamente colocado, encaixado, protegido da água por um pedaço de tecido que não pertencia a nada encontrado na casa. Ao extrair o áudio, os técnicos esperavam um ruído, um grito, talvez algum registro final que explicasse o que aconteceu naquela noite. Mas o que ouviram congelou até os mais céticos. No início, apenas silêncio. Um silêncio denso, pesado, como se o som tivesse sido gravado debaixo da terra. Em seguida, um gotejar constante, ritmado como um relógio partido. Depois, o som da respiração. Baixa, profunda, ofegante. Não era dela. Era outra coisa. Algo que não respirava como humano. Algo úmido, gutural, que parecia estar muito próximo do microfone. E então veio o sussurro. Fraco, arrastado, como se fosse tecido pelo ar. Repetia uma única frase, uma e outra vez, com pequenas variações de entonação, como se estivesse aprendendo a pronunciar. A voz dizia: "Agora é a sua vez." Houve um ruído estranho logo depois, como se unhas raspassem lentamente o interior do encanamento, seguidas de um estalo seco e de novo. O silêncio. O mais desconcertante era que, ao reproduzir o áudio em volumes mais altos, os peritos começaram a notar algo de fundo que não fazia parte da gravação original. Uma espécie de interferência, mas que, ao ser isolada, revelou conter múltiplas vozes sobrepostas. Vozes sussurrando nomes. Nomes de pessoas desaparecidas em circunstâncias semelhantes. Nomes de casos arquivados. Alguns de décadas atrás. A gravação foi imediatamente classificada como material confidencial, mas nem todos obedeceram. Um dos técnicos copiou o arquivo para escutar sozinho, em casa. Na noite seguinte, foi encontrado em estado catatônico no banheiro do próprio apartamento, encarando o espelho com um sorriso idêntico ao da última gravação dela. Quando os paramédicos o retiraram de lá,
Ele repetia apenas uma frase: "Eu vi o que ela viu." Depois disso, nunca mais falou. O áudio foi enterrado nos arquivos da delegacia com um novo rótulo: anomalia não identificada. Ninguém mais ousou reproduzir, mas o que ninguém percebeu é que o ralo do banheiro dela ainda está lá. E a respiração também. O banheiro ainda está lá. A casa foi vendida poucas semanas depois. Nenhum aviso, nenhuma menção ao desaparecimento. Apenas uma transação simples, quase apressada, como se o imóvel precisasse ser repassado o quanto antes. O novo morador, um homem solitário, recém-divorciado, buscando recomeçar, não sabia de nada. Tudo parecia perfeitamente normal, até demais. Os primeiros dias foram silenciosos, mornos. O apartamento ainda carregava o cheiro dos antigos moradores, e ele preferiu não reformar nada, apenas limpou superficialmente, inclusive o banheiro. Era um cômodo pequeno, funcional, com azulejos frios e um espelho que embaçava rápido demais. Ele não se incomodou, pelo menos no início. Na terceira noite, enquanto escovava os dentes, percebeu um leve embaçado no vidro, mesmo sem ter tomado banho. Passou a toalha e seguiu sua rotina, mas algo no reflexo parecia atrasado, como se os movimentos da sua imagem demorassem um segundo a mais para reagir. Achou que era cansaço, dormiu cedo. Na noite seguinte, acordou às 3h12 com o som da torneira pingando. No banheiro, tudo estava seco, mas o espelho estava novamente embaçado, desta vez com uma mancha central circular. No dia seguinte, comentou com um colega do trabalho. Recebeu apenas risos e um "é coisa da sua cabeça." Na semana seguinte, foi até o síndico perguntar se algo estranho havia acontecido no apartamento. O homem, visivelmente desconfortável, apenas respondeu: "Se fosse você, colocava um armário na frente daquele espelho. Nem tudo precisa de resposta." Naquela noite, ele decidiu ignorar o conselho. Ligou o gravador do celular e o deixou no banheiro. Quando ouviu pela manhã, percebeu que havia captado algo. Primeiro, passos. Depois, uma respiração intensa. Por fim, um sussurro. Um único sussurro, seco, invasivo, quase íntimo. "Você já sabe o caminho." O novo morador não foi trabalhar naquele dia, nem no seguinte. Os vizinhos começaram a notar a luz do banheiro acesa madrugada adentro. Até que na 12ª noite, tudo ficou completamente escuro e nunca mais se acendeu. O síndico, já acostumado, apenas murmurou para si mesmo: "Mais um." E fechou a porta. Hoje, o apartamento segue vazio, mas o banheiro permanece do mesmo jeito. Os azulejos frios, o espelho limpo, o ralo silencioso. Às vezes, durante a madrugada, vizinhos afirmam ouvir uma respiração leve vindo de dentro do cano. Um som abafado, quase como um sussurro. Dizem que é lenda, mas ninguém mais quer morar lá. E você ainda acha que é só um sussurro?